Olá, irmãs, tudo bem? Vamos mais uma vez nos reunir aqui virtualmente para estudar a palavra de Deus. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e entendimento daquilo que Ele realmente quer que nós aprendamos hoje. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou a tecnologia, Senhor, que nos aproxima, Senhor, neste momento de isolamento, Pai. Abençoa, Senhor, para que as suas verdades, Senhor, fiquem cada vez mais claras, Senhor, para nós e que o inimigo não tenha, Senhor, poder em nos confundir com mentiras, Senhor, que trazem destruição, tristeza e coisas ruins para a nossa vida, Senhor. Mas para que a tua verdade, Senhor, sempre nos liberte dessas amarras e nos traga, Senhor, uma vida feliz, Senhor, e alegre em Ti. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, hoje nós vamos para a nossa terceira lição sobre as mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Uma série de estudos que nós estamos nos baseando no livro de Nancy Leigh Demos, né? Esse aqui, para quem quiser ler totalmente. Quem frequenta a nossa classe da escola dominical sabe que nós temos por hábito nos basearmos em um livro e claro que é impossível passar toda a dimensão, né, do capítulo, mas é um orientador de estudos. Um orientador de estudos que sempre que nós escolhemos, nós procuramos ver o quanto que ele traz de referências bíblicas. Então, nós não estamos aqui estudando o livro da Nancy, mas através do livro dela e de um certo roteiro, né, nós estamos estudando a palavra de Deus, a Bíblia. E é essa que deve ser sempre o nosso alimento, né? A verdadeira palavra de Deus, que é a Bíblia que ele deixou para nós. Então, hoje nós vamos dar continuidade, lembrando que na aula anterior, o que nós estudamos é que existem mentiras sobre Deus que são colocadas na nossa vida e a nossa percepção de Deus, né, a forma como nós enxergamos a Deus, vai completamente influenciar o nosso tipo de vida, as nossas decisões, as nossas prioridades, né, todas as coisas que nós vivemos. E hoje nós vamos ver que essa visão que nós temos de Deus, ela é crucial porque ela vai influenciar também a nossa forma de vermos a nós mesmas. Então, hoje, a nossa lição são sobre as mentiras em que as mulheres acreditam sobre si mesmas. E nós vamos mexer num terreno bastante complicado, porque muitas das mentiras em que nós temos acreditado, elas são frutos da nossa cultura, desse ambiente em que nós vivemos e sobre as quais nós somos diariamente colocadas, né, dentro dessa visão realmente dessa cultura. Então, nós muitas vezes nos encontramos confusas, nós nos encontramos irritadas, acreditando que essas coisas são por conta de pessoas ou de circunstâncias em que vivemos. Mas o problema é que, na verdade, a gente está vendo as coisas através de uma lente danificada. A Nancy fala que teve uma época que ela teve um problema de visão e ela usa lentes de contato, e ela achava que ela estava com um problema nos olhos, estava irritada, tal. E aí ela foi até o médico, né? E o médico descobriu que o problema é que a lente dela tinha sido danificada e que a lente estava trazendo irritação para o olho dela. Então o problema não era o olho, mas a lente que ela usava. E é exatamente isso que acontece com a gente. Quando nós temos a nossa visão sobre Deus afetada, essa visão afetada de Deus vai fazer nós termos uma visão afetada sobre nós mesmos. Se nós não vermos Deus como Ele realmente é, nós vamos ter uma visão distorcida de nós mesmas e isso vai atingir os nossos relacionamentos e a nossa forma de viver. Uma visão empobrecida de Deus vai nos tornar pobres, né? Uma visão de um Deus fraco, de um Deus impotente,
vai fazer com que a gente também se sinta oprimida, que a gente se sinta fraca e impotente diante das tempestades e das circunstâncias que vêm sobre nós. Se nós temos Deus como um Deus inútil, né, nós também vamos nos sentir inúteis. Acreditamos em mentiras sobre Deus. Ao acreditarmos em mentiras sobre Deus, nós vamos começar a acreditar em mentiras sobre nós mesmos. Então, hoje nós vamos ver algumas destas mentiras sobre nós mesmos. A primeira mentira em que a gente acredita e que é enganada é a mentira de não tenho valor. Eu não tenho valor, né? Mais de 42% de mulheres, numa pesquisa que foi feita, indicaram ser essa uma mentira que elas já acreditaram. Eu não tenho valor. E a Nancy, aqui no seu livro, coloca alguns depoimentos sobre cada uma dessas mentiras. Na mentira de eu não tenho valor, ela diz o seguinte, algumas falas que ela já ouviu. Meu sentimento de inferioridade tem sido uma luta contínua. Muitas vezes ele me levou a desistir de relacionamentos, embora eu seja uma pessoa extrovertida e que gosta de gente. Sinto a necessidade de que aqueles ao meu redor reafirmem constantemente meu valor, porque me sinto sem valor nenhum. Se as pessoas me conhecessem, elas concordariam. Por causa do sofrimento em meu casamento, sentia que eu era inútil e que ninguém, nem mesmo Deus, poderia me amar. Eu simplesmente não estava à altura e, como sempre sentia que tinha de ser perfeita para ser amada, obviamente Deus também não me amava. Essas são frases em que a gente já chegou até a ouvir, né? De amigas e de pessoas. Não, eu acho que eu não tenho valor, né? Eu não sou assim tão valorosa, né? Valiosa. Em muitos casos, esses sentimentos de ausência de valor, eles resultam de acreditar em coisas que nós ouvimos de outras pessoas, principalmente na infância. A infância é um tempo de construção muito forte desse valor, né? E o problema é que a nossa visão de nós mesmos e o nosso senso de valor são muito determinados pelos comentários e pelas opiniões dos outros. Às vezes, quem fala também está enxergando as coisas através de uma visão distorcida, de uma lente defeituosa. E nós, por exemplo, que somos mães, nós temos uma tarefa muito importante, porque as nossas palavras têm muito poder na constituição desse valor que as crianças podem dar a si mesmas, né? Às vezes, as pessoas fazem comentários que acham que são pequenos comentários, mas podem se tornar coisas grandes e que escravizam as pessoas ao longo da vida. Uma criança, por exemplo, de 6 anos pode olhar para outra e falar: ah, você é gorda, e aquilo passar como algo desapercebido, né? É a coisinha de criança, mas aquilo muitas vezes entra na mente daquela criança de tal forma que ela passa a tirar conclusões falsas e passa a dizer: bom, eu sou gorda, eu sempre serei gorda, ninguém vai gostar de mim, eu não tenho nenhum valor, eu tenho de ser melhor em alguma coisa para que os outros gostem de mim e me aceitem, né? Muitas vezes essas crianças que foram colocadas em situações ruins na infância, acabam criando uma resistência de relacionamento e acabam querendo se superar em outras coisas para poderem se autoafirmar, né? Então, às vezes, uma única frase ouvida na infância pode assombrar e atormentar uma pessoa durante anos. E muitas vezes, quando nós começamos a nos considerar incapazes para fazer determinadas coisas, né? A gente vai voltar lá na infância e vai ver que em algum momento a gente teve alguém que teve uma palavra de depreciação ou alguma coisa que nos tolheu aquilo, tolheu aquela habilidade ou alguma coisa. Isso é muito característico, por exemplo, nas questões de desenho, né? Na infância, muitos de nós, toda criança desenha,
Por que é que em determinado momento a gente para de desenhar e passa a dizer para as outras pessoas que a gente não consegue desenhar? Claro que existem habilidades artísticas, mas muito tem a ver com momentos de apreciação e sutis depreciações, né? Um desenho que vai para um painel e que nunca é o seu, uma palavra, uma pergunta. Ah, você desenhou um macaco quando na verdade você tinha desenhado um super-herói, né? Pequenos detalhes que vão indicando para você que você não tem valor para aquilo. E isso fica arraigado na nossa vida. Aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos determina o modo como a gente vive. E se acreditarmos em mentiras e agirmos de acordo com elas, nós vamos acabar realmente num cativeiro, sem viver a plenitude do que Deus tem para nós. Nenhum momento os toques positivos, as pessoas tentarem falar para a gente, não é assim, vão fazer com que a gente muitas vezes mude esse pensamento, porque eles ficam extremamente arraigados. Mas o que pode mudar isso na nossa mente, né? Pedro nos mostra que Jesus não teve o sentido de valor dele determinado pelo que as pessoas pensavam dele, seja o bem ou seja o mal, né? Mas o que determinou para Jesus o valor dele foi aquilo que Deus, o Pai, expressava sobre ele, a verdade expressa pelo Pai. E nós vemos isso em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, em que ele fala: a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Jesus, ele foi rejeitado por aqueles que ele amou, né? Ele deu a sua vida para as pessoas. Ele veio para morrer em lugar de nós. Era para nós termos sido castigados pelo nosso pecado, pela nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus veio em resgate de nós, ele nos amou e foi isso o que fez dele precioso, foi isso que determinou o valor dele, foi ter sido escolhido por Deus, né? Alguém pode pegar e jogar, por exemplo, um quadro muito valioso no lixo. Mas um colecionador, alguém que conhece obra de arte, vai pegar lá do lixo e vai dizer: isso aqui tem valor e eu posso pagar um preço muito grande para que ele seja meu, né? E foi exatamente isso que Deus fez conosco. Olha que imagem linda isso, gente, né? Deus viu o nosso valor, ele olhou para nós e nos deu valor a ponto de pagar um alto preço por nós. Quando ele mandou o seu filho para morrer na cruz por nós, ele colocou um preço em nós. Ele declarou que o valor da nossa alma é maior do que o valor do mundo inteiro, né? E nós vamos escolher aceitar que opinião? A opinião de pessoas que têm uma visão muitas vezes distorcida das coisas e muitas vezes opinião de pessoas e coisas do mundo que olham para nós e nos dão determinado preço, né? Ou você vai olhar para a verdade de Deus, aquele que pagou um alto preço por você, né? Quando ele elegeu você, quando ele tornou o seu coração sensível à sua palavra, quando o Espírito Santo de Deus, né, mostrou para você o amor do Pai por você. Foi aí que ele te resgatou. E isso é o valor que você tem. Você é preciosa para Deus, porque ele mandou o seu filho para dar a vida por você. Então, é claro que nós temos valor e essa verdade é que tem que libertar a gente dessa mentira de que nós não temos nenhum valor. A segunda mentira é uma mentira forte, que a gente já ouve, lê em todas as revistas femininas, né, nos programas femininos. É uma mentira que diz: eu preciso aprender a me amar. Eu tenho que me amar. Vá para o espelho e diga: você é maravilhosa, você é incrível, ame-se.
Puxa, Laís, mas o que tem de errado isso? Isso é uma mentira? Vamos ver o que isso quer dizer, né? A baixa autoestima é um dos diagnósticos mais comuns que existem, né? As pessoas trazem um problema lá para os profissionais de saúde mental, para os pastores, para os pais, né? Ah, não, é que ela tem uma baixa autoestima. Ela precisa aprender a se amar, né? Você precisa aprender a amar a você mesmo. Mas isso não é uma mentira, isso é uma verdade distorcida. E como nós falamos lá nas primeiras lições, isso é uma estratégia de Satanás. Ele não traz uma mentira, ele traz uma meia-verdade, né? A palavra de Deus afirma que nós fomos criadas à imagem de Deus, que Ele nos ama e que nós somos preciosas para Ele. É isso que a Bíblia fala pra gente. No entanto, não somos nós que atribuímos esse valor a nós mesmos. Não somos nós que dizemos, uau, você é importante, você é maravilhosa. Não experimentamos a plenitude do amor de Deus ao dizer a nós mesmos o quanto que nós somos amáveis. Jesus ensinou exatamente o contrário, que é perdendo a nossa vida que nós a encontramos. A mensagem do amor próprio coloca as pessoas num caminho solitário. O que Jesus colocou é que a verdade é que nós amamos, nós vamos nos amar, né? Vamos ter o nosso valor quando nós retirarmos esse egocentrismo e quando nós começamos a olhar para os outros. A verdade real é que nós amamos a nós mesmos imensamente. Naturalmente, nós amamos a nós. Basta ver quando você tem uma dor. Todo mundo resolve procurar uma ajuda. Você quer se livrar da dor porque você se ama, você não quer se ver sofrendo, né? Nós queremos nosso bem. Jesus disse para amarmos os outros como a nós mesmos. Isso quer dizer não que a gente se amava pouco e a gente devia amar os outros como a nós mesmos. É porque é real que nós amamos a nós mesmos muito. Então nós deveríamos amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Mas por que nós precisamos dar aos outros a mesma atenção, o mesmo cuidado que naturalmente nós dedicamos a nós? Nós buscamos bastante o nosso interesse, né? Nós buscamos bastante aquilo que nos faz bem. E Jesus veio e disse, ame ao seu próximo dessa mesma forma, ou seja, busque os interesses dele, tenha cuidado dele, da mesma forma que você cuida sim de você. Então, nós temos que ter clareza de que nós não temos problema de amar a nós mesmos. Efésios capítulo 5, 28 e 29, Paulo fala, pois ninguém, que está falando sobre para que os homens devem amar suas esposas, tal, e ele diz, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimentando-o e dele cuida, né? Então, nós somos profundamente sensíveis às nossas necessidades. Nós somos conscientes de como as coisas e as pessoas nos afetam. E nós nos machucamos, às vezes, porque amamos as nossas mesmas, porque nós amamos a nós mesmas, nós acabamos querendo ser aceitas, valorizadas, bem tratadas, e quando isso não acontece, a gente se machuca. Então não é porque nós não amamos a nós mesmas que nós sofremos. Nós sofremos porque muitas vezes nós amamos muito a nós mesmas. Como é que pode alguém não nos tratar bem? Como é que pode alguém não nos valorizar, né? Então, nós precisamos fazer o que Jesus diz, aprender a negar a nós mesmas, para podermos fazer aquilo que não vem naturalmente. O amor a nós mesmas vem naturalmente, mas o amor a Deus e o amor ao próximo, esses não são naturais, a gente precisa buscar isso, né? Nós temos, na verdade, uma visão deficiente de Deus. Precisamos receber o amor indescritível de Deus por nós e aceitarmos o seu projeto e o seu propósito para a nossa vida. Quando você se sente amada por Deus, é natural que você comece a reconhecer o seu valor, né? E comece a amar
a si mesmo, como se a gente não fizesse isso antes. Mas aí você vai ter consciência, né, que se eu sou um objeto de amor, do amor de Deus, então eu tenho valor. Então eu posso olhar para mim com outros olhos. Quando nós recebemos esse amor de Deus, nós acabamos nos tornando canais de amor dele para com os outros. O amor de Deus flui através da nossa vida em direção às outras pessoas. Mas se a gente não reconhece que nós somos amados por Deus, então nós realmente não vamos poder transmitir esse amor que vem de Deus para as outras pessoas. A terceira mentira, que é falada muitas vezes para nós, que a gente já chama até de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, eu não consigo controlar meu jeito de ser. É impossível. Eu sou assim, sou desse jeito, não tem como mudar isso, né? Eu sou preguiçosa, ou eu sou muito preocupada, eu sou ansiosa, eu sou assim, né? Essa é uma mentira que todos nós acreditamos em algum momento na nossa vida, em alguma área da nossa vida. Vemos coisas que gostaríamos de mudar, mas em vez de aceitar a responsabilidade pessoal por nossas escolhas e atitudes e pelo nosso comportamento, nós temos 1001 justificativas pelas quais somos como somos. A gente é muito hábil, né, em dar justificativas pelas quais a gente é daquele jeito que a gente é. A Nancy, aqui no livro, ela dá uma relação de desculpas que a gente acaba dando para não mudar as coisas, né? Então, assim, minha casa é pequena, tudo me dá nos nervos, eu não vou mudar isso. Meu trabalho é tão estressante, eu não consigo deixar de ficar irritada com meus filhos quando eu volto para casa. Eu tô de TPM. Meus hormônios estão enlouquecendo. Eu tô tão cansada, eu não consigo funcionar. Minha família nunca lidou com problemas, nós simplesmente acumulávamos tudo dentro de nós e fingíamos que nada estava errado. Até hoje eu não sei enfrentar problemas totalmente. Meus pais nunca me apoiaram, eu nunca fui capaz de me sentir amada. Minha mãe, a mãe dela eram maníaco-depressivas, acredito que isso seja hereditário em nossa família. A minha mãe nunca foi uma verdadeira mãe para mim, eu nunca tive um modelo para me mostrar como criar meus filhos. Eu tive uma infância abusiva, eu nunca fui capaz de confiar nas pessoas. Meu ex-marido me colocava para baixo, ele destruiu a minha autoestima. Então, é muito normal, né, que a gente coloque essas responsabilidades, que a gente coloque de justificativa sempre em relação ao que as pessoas ou as circunstâncias fizeram conosco e por isso que nós ficamos desse jeito. Tudo que eu vivi na vida acabou me fazendo ser assim como eu sou, né? Sempre a gente acaba se colocando numa posição de vítima do que os outros nos fizeram e a gente acaba reagindo às feridas que os outros nos infligiram. Ao avaliarmos, por exemplo, a história de Eva, mais uma vez, nós vemos que ela não pôde culpar os pais dela, né? Ela não pôde culpar o ambiente, ela estava no paraíso. Ela não pôde colocar a culpa em problemas financeiros. Eu comi do fruto porque não tinha nada para eu comer. Ela não pôde colocar a culpa no trabalho, ela não pôde colocar culpa na poluição, em vizinhos desagradáveis, nada, né? Os problemas de Eva começaram aonde? Dentro dela. Foi lá que tudo começou, né? E ela fez uma escolha simples e pessoal. E essa escolha a colocou em cativeiro e trouxe um enorme sofrimento para a sua vida, para a sua família e para todas as gerações que viriam a seguir. Esta mentira não consigo controlar meu jeito de ser, nos coloca numa posição de vítimas, né? Indefesas, e nos torna sem esperança de que algum dia a gente possa mudar, porque quando a gente é vítima, a gente não consegue agir, né? Os outros é que vão ter que consertar. Mas como é que uma mãe abusiva vai consertar? Nós vamos voltar lá na infância e resolver, né? Que atitude nós vamos tomar daqui para frente
para a gente poder avançar. Então, Satanás sabe que se a gente acreditar que não tem como a gente mudar, nós não mudaremos. E estaremos fadados, então, ao quê? Ao fracasso, a continuar pecando, a sermos miseráveis, né? E não sermos usados na plenitude do que Deus quer que a gente seja usada. Eu vejo, por exemplo, muitas irmãs, às vezes, que você fala, faz uma devocional, fala alguma coisa sobre um versículo. Não, eu não sou capaz, eu não sei, eu não nasci para isso, né? E deixa de compartilhar de coisas maravilhosas que Deus fala com a gente diariamente, né? Como é normal para a gente compartilhar uma história de família, compartilhar uma receita que a gente faz, compartilhar coisas muitas vezes até bobas. E que dificuldade a gente tem para compartilhar da palavra de Deus? A gente se coloca um monte de obstáculos, né? E Satanás se alegra disso. Olha aí, consegui convencê-la de que ela não é capaz. Então nós temos que estar atentos para ver o que de fato, de que forma nós estamos justificando as coisas que nós entendemos que devemos mudar, mas dizemos que não podemos mudá-las, né? O Espírito de Deus que habita em nós é capaz de transformar todos os obstáculos da nossa vida. Essa é a verdade que nós temos. A verdade é que nós temos uma escolha, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e nós podemos ser mudadas pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você, ele tem poder para isso. Se você já reconheceu a Jesus como seu Salvador, se você já foi diante de Deus arrependido por ser um pecador e Deus, através do seu Filho, passou a habitar em você, você tem o Espírito Santo de Deus e ele é capaz de transformar todas as coisas que de alguma forma podem não agradar a Deus. Se você é uma pessoa irritada, né, que traz irritação, que traz momentos de raiva e conflito dentro da sua família, você acha que isso agrada a Deus? Eu sou assim mesmo, eu sou nervosinha. E coitado das pessoas que vivem do seu lado, né? Não, todas as coisas que nós temos que prejudicam as outras pessoas, que prejudicam a nós mesmas, podem ser transformadas. A palavra de Deus diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso acabar com uma compulsão por comida, eu posso acabar com uma preguiça de fazer as coisas, eu posso acabar com hábitos ruins, né? Mas não na minha força, na força do Senhor, e para isso eu tenho que entregar a Ele essas questões. Então, não acredite nessa mentira. A outra mentira, que é uma bandeira, e talvez algumas fiquem meio assim, é a mentira do tenho meus direitos. Gente, como a gente escuta isso, né? E hoje mais do que nunca, né? Nós temos tantos direitos, as pessoas têm tantos direitos, reivindicam tantos seus direitos, né? Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direitos, a Nancy até coloca aqui, eu tenho direito a um frango bem feito. Então, o proclamar dos direitos vai desde o fast food até a Constituição, né? Eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho o direito, né? Então, esse grito do direito se tornou realmente um grito da civilização ocidental. Isso não é uma coisa aqui do Brasil, né? É do planeta. Todo mundo tem direito. E o movimento feminista moderno, ele nasceu e ele tem sido sustentado por persuadir as mulheres a marchar e clamar por seus direitos. Disseram para as mulheres que exigir os seus direitos era o caminho para a felicidade e a liberdade. Mas o que acabou acontecendo na maior parte do tempo é que esse direito à liberdade, esse direito à felicidade, acabou por produzir ainda mais infelicidade, né, e prisão. Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito bem deste ponto aqui. Nós não estamos falando que as mulheres não têm direito algum, não tem que ser colocadas para baixo, não é isso. Mas, sim, que direitos nós estamos reclamando, né? O fato é que relacionamentos bem-sucedidos e culturas saudáveis não são construídos sobre a reivindicação dos direitos, mas, na verdade, sobre a
concessão de direitos. No trânsito, por exemplo, se todo mundo disser eu tenho o direito de passar, o que vai acontecer? A gente vai bater, né? Na verdade, todas as placas e tudo dizem o quê? Ceda a passagem. Se todo mundo cede a passagem, a vida fica mais tranquila, né? Então, não se trata da gente dizer, não, eu não vou... Por exemplo, eu trabalho o mês inteiro, né? Chega no final do mês, eu tenho direito ao meu salário, porque eu trabalhei. Não quer dizer que você abrir mão e dizer, eu não tenho direito ao salário. Você não tem direito ao salário, você não tem direito... Mas é pensar que tipos de direitos que essas bandeiras ecoam, né? É um direito a estar sobre as outras pessoas. É um direito de estar acima, né? E não um direito de estar ao lado, de ser respeitado, mas acima de tudo, de respeitar o outro. Então, a filosofia do direito, ela permeia a nossa vida e junto com ela vem o quê? O direito de protestar. O direito de ficar com raiva, o direito de ficar deprimida, o direito de tomar medidas, de tomar as coisas nas próprias mãos, de insistir em seus direitos. É triste ver que os defensores de direito trazem para a sua vida uma raiva, uma coisa ruim, né? Então, nós temos instâncias de buscar os nossos direitos. Quando, por exemplo, nós temos uma compra que nos foi entregue de uma maneira equivocada, né? Não se trata da gente falar assim, não vou reivindicar meu direito a um produto arrumadinho, eu vou ficar com esse aqui quebrado mesmo, porque eu não devo reclamar nenhum direito. Não é isso. Mas você não tem o direito de xingar, de protestar, de pegar o telefone e falar de maneira raivosa, irritada, de trazer para a sua vida, né, coisas que não agradam a Deus. Mas você deve buscar o quê? Sabedoria em Deus para como as coisas se resolverem. Então, nós temos uma história clássica na Bíblia, que é a história de Jonas. Jonas foi alguém que Deus mandou para Nínive, para pregar para os ninivitas. Mas Jonas achava que tinha o direito de não gostar dos ninivitas. E ele não queria ir para lá, né? Por isso que ele acabou até na barriga da baleia, né? Porque ele não fez de tudo para não cumprir aquilo que Deus queria. Ele tinha o direito de querer ver aqueles ninivitas sendo destruídos por Deus. E o que aconteceu com ele? Ele achou que ele tinha o direito de pregar onde ele quisesse, ele tinha o direito de não gostar dos ninivitas, e quando Deus agiu diferente, a Bíblia fala, em Jonas capítulo 4, versículo 1, que ele ficou extremamente contrariado e furioso, porque ele queria que o direito dele fosse, né, atendido. Ele ficou tão irritado com isso que ele pediu a Deus que tirasse a vida dele. Seus pensamentos suicidas não foram mais do que birra emocional. E o Senhor perguntou para ele, é razoável a sua ira? Jonas achou que era assim, ele foi para os arredores da cidade, ele sentou lá, ficou lá esperando que Deus mudasse de ideia. Deus fez crescer uma planta para cobrir ele do sol e ele ficou muito feliz, porque afinal de contas ele tinha o direito atendido ali, né, de boas condições. Mas no dia seguinte essa planta, uma lagarta veio, acabou com a planta, veio o vento, veio o sol, né, e nós vimos que de novo ele pede para morrer. As suas emoções eram controladas pelo fato dele acreditar que os seus direitos estavam sendo ou não respeitados. E isso é muito triste, gente, né? A gente deixar que as nossas emoções sejam guiadas por essa questão dos direitos. Se eu me sinto afrontada, eu vou para a irritação, eu vou para a mágoa, e se eu tô com o meu direito satisfeito, então aí eu sou alegre, aí eu sou feliz, né? Então, a insistência de Jonas em seus direitos acabou levando ele a quê? A se isolar de Deus, né? A se afastar de Deus e a não querer cumprir os propósitos de Deus na vida dele.
com muita frequência, nós ficamos irritadas com coisas que não saem do jeito que a gente quer, né? É uma situação no trabalho que não foi feita como a gente queria, é uma situação na família, é uma coisa que o filho fez e que não foi exatamente da forma como você queria, e muitas vezes a forma não é nem errada, mas não é do jeito que eu queria. Eu sou a mãe dessa casa, é desse jeito que tem que ser, né? É meu direito, né? E essa violação dos direitos pode fazer a gente agir com mau humor, pode fazer a gente agir de uma forma nervosa e enraivecida. A única forma de sairmos dessa montanha russa espiritual e emocional é ceder todos os nossos direitos para aquele que fundamentalmente detém todos esses direitos. E é essa verdade que nos liberta. Todos os nossos direitos são de Deus, né? E Ele tem realmente a soberania para fazê-los atendidos ou não. Quando a gente cede esses direitos para Deus, a gente produz paz na nossa vida, né? A gente vai lá e faz o que e age aqui na terra da maneira correta. Se alguém entrar aqui na minha casa e tomar a minha casa, eu vou até a justiça e vou colocar um processo para que essa pessoa saia da minha casa. Porque existem leis que tratam dessa questão. Mas quando eu trago para minha vida a raiva, a ira, né? Todas essas coisas que não agradam a Deus e que não são frutos do Espírito, então eu vou produzir infelicidade. Então que nós possamos ceder realmente os nossos direitos àquele que detém todos esses direitos na sua mão. A outra mentira, que essa nos contam sempre, né? É que a beleza física é mais importante que a beleza interior. Essa história de beleza interior parece que é papo de gente feia, né? Ah, importante é a beleza interior. Mas não é, né? Essa é uma mentira que é abundantemente contada pela nossa cultura. Toda uma indústria de cosméticos, uma indústria fitness, né? Ela vive em função dessa mentira, de um padrão a ser alcançado e que não é alcançado por ninguém. Se você fizer uma entrevista com as mulheres mais bonitas do mundo, elas vão dizer para você alguma coisa que nelas está feia e que elas gostariam de mudar, né? Gisele Bündchen, nossa, é uma mulher lindíssima. Veja entrevistas dela, leia o livro dela, você vai ver que ela já lutou muito com essas questões. Então, existe um padrão que é colocado em evidência e que jamais será atingido por qualquer pessoa. Então, ele gera uma busca permanente para atingir aquilo, né? O que acontece nessa visão, nessa cultura? Eles contam para nós que o que realmente importa em relação à mulher é a beleza física dela. É a mulher que tenha uma beleza física, que vai ter sucesso, que vai ser apreciada, que vai ter chance de ser bem-sucedida, né? Então, desde criança, o padrão de beleza é colocado em evidência. É muito comum, por exemplo, você ter bebês ou crianças muito bonitas, que tenham olho claro, que, enfim, tenham uma beleza relevante, que as pessoas parem, deem atenção, façam agrados, e crianças menos atraentes, crianças que muitas vezes podem ter até algumas questões físicas, podem sofrer comentários maldosos, podem sofrer indiferença, pode sofrer uma rejeição explícita, né? Você chegar e pegar uma criança bonita no colo, né? Ai, como você é fofinha, tal, enquanto 3 ou 4 estão ao seu lado e não são reconhecidos dessa forma. Isso comunicou claramente para eles que existe um padrão, né? Um padrão de beleza. Então, nós vemos que essa preocupação com a aparência começou lá no Jardim do Éden. O que Eva viu em relação ao fruto? O que a atraiu no fruto proibido? Não foi só porque ele era bom para comer, né? Ou porque aquele fruto ia trazer sabedoria. A Bíblia diz em Gênesis 3:6 que o fruto era agradável aos olhos, né? O olho viu aquilo como uma coisa bonita, né? Um fruto. Alguns falam que era maçã vermelhinha, né? Tem gente que não gosta de maçã e acho que não era maçã não, mas
Enfim, era um fruto bonito. Não acho que era um abacaxi, não acho o abacaxi tão bonito, é meio espinhento. Mas enfim, era um fruto bonito. E o inimigo conseguiu o quê? Que a mulher desse mais valor à aparência do fruto do que a qualidades menos visíveis, como, por exemplo, a confiança e a obediência que ela deveria ter a Deus. Então, o problema não foi a beleza do fruto, ou que Eva apreciasse a beleza da criação de Deus ali. O problema foi a ênfase indevida que ela deu à aparência externa de algo, colocando em risco a obediência a Deus. A partir desse momento, ela e Adão viram a si mesmos, né? E os seus corpos físicos foram olhados com uma forma diferente a ponto deles se cobrirem. Né? Eles se cobriram, se envergonharam dos seus corpos e não quiseram se expor um ao outro. Então, essa mentira faz com que a gente se sinta pouco atraente, envergonhado, constrangido e irremediavelmente falhos. Um padrão inatingível. Nós sempre vamos olhar para nós com envergonhadas, achando que eu, diante daquela outra, não sou bonita, né? Então, isso traz para a nossa vida coisas extremamente destrutivas. Comparação, inveja, promiscuidade, vícios sexuais, distúrbios alimentares, uma forma indecente, muitas vezes, de se vestir, no sentido de querer mostrar para poder se autoafirmar, né? E comportamentos enraizados em uma falsa visão de beleza que só é destrutiva. O que é que pode nos libertar dessa escravidão? A única coisa que pode nos libertar dessa escravidão é a palavra de Deus. E nós vamos ter dois trechos aqui da palavra de Deus que vão dar para a gente uma outra visão. Provérbios capítulo 31, versículo 30. Diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é vaidade. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. A beleza é enganosa, a formosura é vaidade, né? Aquela que teme ao Senhor, essa que vai ser valorizada. E 1 Pedro, capítulo 3, 3 a 5. Diz: o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Olha só que bonito isso, né? O espírito tranquilo. Quantas vezes nós já vimos mulheres que esteticamente, dentro dos padrões mundanos, seriam consideradas feias, mas que na convivência, no falar, na forma como vivem, se tornam pessoas extremamente bonitas. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, nós temos que ter atenção, que isso não quer dizer que nós não devemos dar atenção à beleza física, né? Ah, então, gente, não tem nada que tingir cabelo, não tem nada que fazer ginástica, né? Porque uma das estratégias que Satanás usa é passar a gente de um extremo para o outro, né? Então, ficar, né, não se depilar, não cortar cabelo, não fazer nada, porque você está valorizando a estética. Não é isso, né? Nós temos que saber que nós somos parte da noiva de Cristo. Então, não tenha medo de ser feminina. É gostoso a gente colocar um brinco bonito, a gente se vestir de uma forma elegante. Isso não tem o menor problema, né? A questão é como é que nós equilibramos isso, né? Comporte-se de forma que você reflita a sua elevada e santa vocação. Eu sou preciosa, eu sou valiosa para Deus, Ele me deu este corpo e eu devo cuidar dele, né? Eu devo fazer o máximo para que ele funcione de uma maneira adequada. Eu devo cuidar da minha alimentação, eu devo cuidar de tudo que eu usufruo, do corpo que Deus me deu, né? Então, nós não podemos deixar o mundo nos moldar.
Nós não podemos entrar num processo de acreditar que existe um padrão a ser alcançado, mas nós devemos cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Paulo, ele escreveu a Timóteo sobre como deveriam se vestir as mulheres. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9. Deixa eu achar aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro-pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. Se vestir de boas obras, né? Então, aqui no original, quando se fala em vestir, em modéstia, as palavras querem dizer bem arrumada, em ordem, decente, com uma combinação harmoniosa, né? Então nós devemos sim cuidar de nós. Existem coisas aqui, como tranças, pérolas, que tem a ver também com os costumes da época. Isso não quer dizer que, então não é pra gente usar trança. Bom, eu não vou poder usar mesmo por um tempo, mas não é isso que tá querendo dizer, né? Mas que a gente deve realmente expressar o nosso exterior, também deve expressar a beleza interior, a ordem, a excelência e a graça de Deus. Quando nós estamos com um interior arrumado, isso se expressa no nosso exterior. Você não vai ver uma pessoa com um interior feliz, de bem com a vida e totalmente relaxada, né, largada. Não é isso que se revela. A gente revela, a aparência, ela revela o que tem no coração. Então nós devemos refletir o quê? Um coração puro, simples e bem arrumado. Refletir seu coração e seu relacionamento com o Senhor. É isso que você deve refletir na sua aparência, né? O tipo de relacionamento que você tem com o seu Deus. Uma pessoa que tem uma insatisfação pela forma como Deus a criou, vai refletir isso, né? Então não deve ser o que nós vamos refletir. E a última mentira de hoje, né? Eu não deveria ter de viver com desejos não satisfeitos. Eu não deveria ter de viver com desejos não satisfeitos. A nossa sociedade comprou a filosofia de que há um remédio, de preferência assim bem rápido e fácil, para cada desejo não satisfeito. Nós somos identificadas a identificar aquilo que a gente quer e fazer com que isso seja satisfeito rapidamente, né? Se você for até uma banca de jornal, você vai ver uma série de manchetes nas revistas, né, que vão falar isso para você. Ela colocou aqui até algumas manchetes que eu achei bem interessantes, porque são exatamente as que a gente tem aqui, né? 99 maneiras de ter uma aparência melhor, sentir-se melhor e aproveitar mais a vida. Salgadinhos sem ganho de peso. Tudo de bom, né, gente? Pareça deslumbrante quando fizer 40 anos. 25 segredos para parecer mais jovem. Mime a si mesma, cabelos compridos instantaneamente, autobronzeamento à prova de erros. O pequeno hábito de saúde que a mantém magra, melhora a sua pele e aumenta a sua energia. Bom, e aí vai um monte, né? E isso estão nos livros, nos romances, nas viagens, na ida a um shopping. É isso que você vai encontrar lá, né? Vamos lá, você consegue, né? 25 formas rapidinhas para você perder peso, enfim. Então, nós somos incentivados a isso, né? A suprir todos os nossos desejos de uma maneira rápida e fácil, sem qualquer esforço. E isso, o que leva? Leva muitas mulheres à insatisfação, a sempre estar procurando algo para preencher um vazio que tem nas suas vidas. Nós somos incentivados a, se tiver fome, coma. Se você quiser comprar alguma coisa e não tem dinheiro, passa o cartão, né? E assim a gente vai lidando com uma escalada de coisas que a gente vai consumindo e que nunca acabam trazendo a verdadeira satisfação. Mas nós temos uma verdade que nos liberta dessa mentira, né? A primeira verdade que nos liberta dessa mentira é que nós sempre teremos desejos não satisfeitos deste lado da existência. Romanos, capítulo 8,
versículo 23. Vamos ver o que nos diz. Romanos, capítulo 8, versículo 23 diz assim: E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Então, nós aguardamos, né, um novo tempo, um novo lugar em que esses desejos serão satisfeitos. Mas aqui, nessa vida, nós não teremos todos os nossos desejos satisfeitos. Caso contrário, nós não desejaríamos um lugar melhor, né? Para nós estaríamos ótimos, todos os nossos desejos satisfeitos aqui, né? Mas nós desejamos os novos céus, a nova terra, nós desejamos estar com Cristo quando efetivamente nossos desejos, as nossas necessidades serão completamente supridas. Os desejos interiores nossos não são necessariamente pecaminosos em si. O erro está em exigir que eles sejam satisfeitos aqui e agora e insistir em satisfazê-los de uma forma ilegítima. Por exemplo, nós temos naturalmente fome. É muito triste você não ter apetite, né? O seu corpo vai sofrer com isso. Então, nós temos fome para nos alimentar. Agora, quando o comer se torna uma satisfação de ansiedades, angústias e outras coisas que não são boas para nós, a alimentação vai se tornar um problema, né? Então, a fome em si não é um problema, mas o problema é como nós satisfazemos esses desejos interiores. Até o sexo, por exemplo. O sexo em si, ele não é um problema. E Deus deixou explícito na Bíblia a forma como esse desejo pode ser satisfeito. O problema é que nós vemos na sociedade o quê? Uma busca pelo desejo da satisfação sexual que viola os princípios de Deus. E isso traz destruição e tristeza. Então, até que Deus nos forneça o contexto legítimo para satisfazer os nossos desejos, nós devemos aprender a nos contentar com desejos não satisfeitos, com uma vida que não necessariamente estará completamente satisfeita aqui na Terra. A segunda verdade que liberta a gente dessa mentira é que os desejos mais profundos do nosso coração não vão poder ser satisfeitos por nenhuma pessoa ou por qualquer coisa criada. Pessoas e circunstâncias falham, coisas queimam, quebram, são roubadas, se perdem. Se eu colocar a minha satisfação em objetos, eu posso naturalmente perder tudo isso. Nós vemos muitas vezes que um sopro, né, faz o quê? No momento ali, um terremoto destrói o que foi construído durante uma vida toda. Agora, se a sua felicidade está em todos os seus bens, em todas as suas coisas, você, em poucos minutos, você perde isso, né? Então, nós temos que saber que as coisas, ou até mesmo as pessoas, não são aquilo que nos satisfazem, aquilo que satisfaz os nossos desejos mais profundos. O casamento, por exemplo, não é um antídoto contra a solidão. Às vezes as pessoas solteiras dizem, eu preciso casar para deixar de ser sozinha. Mas às vezes nós temos pessoas casadas e completamente sozinhas, né? Então não é um casamento que supre todos os seus desejos interiores. Deus nos fez de forma a nunca podermos ficar verdadeiramente satisfeitos com nada nem ninguém, menos do que Ele próprio. É Deus quem nos satisfaz completamente. É nele que nós temos a completa satisfação. Nada nem ninguém pode nos satisfazer por completo. Se você colocar a sua expectativa de satisfação em pessoas, você vai se frustrar, né? Porque o único que pode te dar completa satisfação e alegria é Deus. Então, nós vemos isso aqui em Salmo
capítulo 16, versículo 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita a eterno prazer. É em Deus que nós temos a plenitude da alegria. É só Ele que nos traz essa satisfação plena. As demais coisas são momentos, são circunstâncias da vida, mas elas não trazem para a gente a plena alegria. E nós vemos também isso em Salmo, capítulo 34, versículo 8 a 10. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Será que quem busca o Senhor não vai ter falta de nenhum bem material? É isso que está dizendo aí? Não, nada vai faltar a você. Você vai ter uma plena satisfação. Mesmo que você não tenha algumas coisas que aparentemente são o que trazem satisfação. Mas em Deus você vai ser plenamente satisfeito. Então, essa é mais uma mentira que Satanás conta para nós. Então, irmãs, não vamos nos enredar nessas mentiras que a nossa cultura, que a nossa sociedade, que diariamente nós somos submetidos a elas, né? Uma visão errada de Deus vai resultar em uma visão errada de nós mesmas e isso vai afetar a nossa forma de viver. Acreditar nessas mentiras nos levará a sermos enganadas em relação ao pecado. Então, nós vamos pecar buscando essas coisas, nós vamos pecar quando estivermos buscando uma beleza física ou a satisfação dos nossos direitos, dos nossos desejos, se nós fizermos tudo isso da maneira equivocada, com ações que não agradam a Deus. Satanás quer isso de nós, né? Ele quer nos enredar com mentiras para provocar em nós a desobediência. Então, que nós estejamos atentas à verdade da palavra de Deus. A Bíblia é o nosso roteiro, né? A Bíblia é a nossa fonte de sabedoria. E é ela que deve realmente regrar e fazer-nos ter uma vida que agrade a Deus. Amém? Uma ótima semana, que a sua mente possa estar guardada realmente nas mãos do Senhor. Um beijão.